Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vou comentar sobre um assunto muito interessante. Diz respeito à diferenciação numérica. Começamos investigando uma conta que não é muito estranha. Já trabalhamos com ela lá no estudo de erros, no começo da nossa disciplina. Dado o intervalo AB, uma função f de x derivável neste intervalo e uma abscissa xk pertencente ao intervalo, seja um incremento h de valor reduzido e também diferente de zero. A aproximação da derivada da função f de x, quando x vale xk, é dada por. Então a gente já trabalhou com esta fórmula. Derivada em xk é dada por f de xk mais h, o valor do incremento, menos f de xk dividido por h. E aqui uma observação. Quando o h é maior que zero, esta fórmula é chamada de diferença superior. E no caso do h ser negativo, menor que zero, esta fórmula é conhecida como a fórmula da diferença inferior. Um exemplo, então. Esta conta, se eu não me engano, nós fizemos ela no começo da disciplina. Mas vamos relembrar aqui. Dada a função f de x igual x que multiplica e elevado a x, calcular a derivada numérica utilizando a fórmula da diferença superior no ponto x igual a 2 e vamos considerar os valores de h 0,1, 0,01 e 0,001 e depois calcular o erro absoluto em cada aproximação. Então vamos lá. Basta substituir os valores na fórmula, ok? Por exemplo, f' derivada em 2 é dada por f de 2 mais h menos f de 2 dividido aqui pelo h, primeiro h que eu peguei, o 0,1. Fazendo essas contas, a minha f é x que multiplica e elevado a x. Então eu vou ter que substituir aqui o 2,1 na f, o 2 na f, ok? Fazendo essas contas, chegamos em 23,70. Agora, considerando um incremento um pouco menor, o h sendo 0,01, teremos que a derivada no ponto 2 é aproximadamente f de 2 mais 0,01 menos f de 2 dividido por 0,01. Fazendo essas contas, então f de 2,01 menos f de 2 dividido por 0,01, chegamos em 22,31. E o último incremento, consideramos o h igual a 0,001. E aí, fazendo as substituições, f de 2 mais h menos f de 2 dividido por h resulta em 22,18. Bom, estas foram as aproximações. Como f de x é dada por x que multiplica e elevado a x, nós temos que a sua derivada é, aqui regrinha de derivada, derivada do primeiro que multiplica o segundo, mais primeiro que multiplica a derivada do segundo. Fazendo isso, chegamos então, a derivada do x é 1 que multiplica e elevado a x aqui, mais o primeiro, que é o x, que multiplica a derivada do segundo, que é a derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Então eu tenho e elevado a x aqui neste membro e aqui também, coloco ele em evidência. E elevado a x que multiplica 1 mais x. Desta forma, f' de 2 é dada por e elevado a 2 que multiplica 1 mais 2. 22,16. E aí com isso, eu tenho das contas de cima 3 aproximações e desta conta de baixo aqui o valor real. Então,
com o valor real e o valor aproximado, consigo calcular erros absolutos. Fiz o erro absoluto da parte da letra A, da letra B e da letra C. Aqui para os 3 incrementos, ok? E o erro absoluto lá do primeiro incremento, 1,54. Do segundo, 0,14. Do terceiro, o menor valor de H, 0,01. E o que nós podemos observar? Podemos notar que, com a diminuição do valor de H, o valor da derivada numérica aproxima-se do valor calculado analiticamente. Entretanto, por menor que seja o valor desse incremento, ainda ele vai apresentar um erro de arredondamento que, dependendo, pode ser até grande. Então, normalmente, uma maneira de encontrar a derivada numérica com erros menores é através da utilização de vários pontos. Aqui a ideia é a seguinte: a ideia é você considerar 3 pontos, ok? Nesses 3 pontos, você vai fazer o polinômio interpolador, por exemplo, utilizando o método de Lagrange, e aí você vai derivar o polinômio interpolador e vai utilizar a derivada do polinômio interpolador para calcular a aproximação da derivada em um ponto. Então, é mais ou menos esta conta que nós vamos fazer. Porém, nós não vamos precisar ficar fazendo toda hora esta conta. Eu vou mostrar a dedução, considerando pontos genéricos, e aí lá no final chegaremos em fórmulas. E sim, aí essas fórmulas que nós vamos utilizar. Preste atenção. Vamos deduzir aqui a fórmula geral. Então, supondo x0, x1, xn sejam n mais 1 números diferentes, é importante que sejam diferentes, em um intervalo AB, e que a função f de x seja diferenciável em todos os pontos xi, f de xi, com i aí variando de 1 até n. O polinômio interpolador de Lagrange que se aproxima dessa função bom, aqui nós já sabemos essa matéria que diz respeito ao método de Lagrange ali do polinômio interpolador. Ele é dado por esta conta aqui, lembra? F de x igual y0 que multiplica L0 de x, mais y1 que multiplica L1 de x, mais y2 que multiplica L2 de x. Aqui só escrevemos diferente na forma de um somatório. Olha, k variando de 0 até n do yk que multiplica Lk de x, ok? Então é o polinômio interpolador de Lagrange. Aonde? Quem são esses Lk de x aqui? Também escrevemos ele de uma forma diferente, mas é o mesmo personagem que definimos ali na aula. Olha, Lk de x igual este personagem aqui, produtório do j igual a 0, j diferente de k até n, do x menos xj. Lembram que eu tinha no numerador x menos x0, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, e eu ia indo até x menos xk menos 1, pulava o x menos xk, ia para o x menos xk mais 1, e aí ia embora. No denominador, o mesmo personagem, só que no local de x, eu colocava o xk. Então, aqui está só na notação de produtório, mas são as mesmas contas. E a ideia é a seguinte, é pegar e fazer o polinômio interpolador de Lagrange de maneira genérica, considerando 3 pontos. Então, para 3 pontos, temos x0 f de x0, x1 f de x1 e x2 f de x2. Então, o polinômio vai ser assim, olha, y0 L0 de x, mais y1 L1 de x, mais y2 L2 de x. Quem é L0 de x, professor? X menos x1, que multiplica x menos x2, dividido por x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2. E aí você tem que fazer essas contas aí. Aqui ao lado eu coloco somente o resultado. Multipliquei x com x, x quadrado, aí menos com menos, mais x1, x2 aqui no fundo, ok? Fazendo essas contas,
tanto no numerador quanto no denominador. E a mesma coisa para o L1 de x aqui e para o L2 de x. Quem é o L1 de x? X menos x0 que multiplica x menos x2. Embaixo, no lugar de x, coloco x1. x1 menos x0 que multiplica x1 menos x2. E o último, o L2 de x, não vai ter o x menos x2 no numerador. Então é x menos x0 que multiplica x menos x1. No denominador, no lugar de x, coloca o x2. E aí faz esses produtos, ok? Com isso, tendo L0, L1 e L2, conseguimos montar o polinômio interpolador de Lagrange. É feito aqui, ó. Não se assuste com a quantidade de contas. Lá no final vamos ter uma fórmula bem simples. Mas como eu falo, temos que saber de onde que estão aparecendo essas fórmulas. Olha, então aqui eu coloquei o L0 de x, ok? Y0 L0 mais o Y1 L1 mais o Y2 e o L2 de x. E agora? Então agora eu vou derivar este polinômio em relação ao meu x. Parece complicado, mas não vai ser tranquilo, olha, porque Y0 com todo este denominador, observe que não tem x no denominador. Então esse y0 sobre o denominador sai da derivada. Isso acontece aqui nessa primeira parte. Aqui também, olha, esse y1 sobre todo esse denominador vai sair da derivada. E o y2 sobre todo esse denominador também vai sair. No final da história eu vou precisar derivar somente os numeradores. Olha aqui. Então eu já coloquei fora da derivada. Na hora que eu for derivar aqui o primeiro, vai ficar 2x. Isso aqui é constante. Então vai ficar menos x2. E isso aqui x1 também é uma constante. Então menos x1. Então 2x menos x2 menos x1. Olha aqui, 2x menos x2 menos x1. Ok? Na hora que eu for derivar esse segundo aqui, com relação a x, vai ficar o 2x, aqui quem que é a constante? Aqui é o x2, então menos x2, e aqui esse x0 menos x0. Aqui, ó, 2x menos x2 menos x0. E a última, então, vou ter que derivar esta parte, vai ficar 2x menos x1 menos x0. Que é colocado aqui, olha, 2x menos x1 menos x0. Assumindo que os números do intervalo são igualmente espaçados, ou seja, a distância do x0 até o x1 é a mesma distância do x1 até o x2, por um incremento h, então, 3 situações podem ocorrer para a famosa fórmula dos 3 pontos. A primeira delas é a seguinte, olha, se o xk for o x0, eu sempre vou querer a derivada no xk, ok? Então, se o xk for o x0, o x1 vai ser o xk mais h e o x2 vai ser o xk mais 2h, cuja derivada numérica de f de x no ponto xk f de xk é obtida pela substituição dos termos acima na equação de f' de x. Ou seja, na equação acima ali, nós temos que substituir o x0 por xk, o x1 por xk mais h e o x2 por xk mais 2h. Vão aumentar um pouco as contas, ok? Então, no primeiro termo, nós vamos substituir o x0, o x1 e o x2. Aqui eu já coloquei a resposta, ok? Olha quem era o primeiro termo aqui. Esta parte. Então, nessa parte aqui, eu vou substituir o x0 pelo xk, o x1 pelo xk mais h e o x2 pelo xk mais 2h. Tanto aqui no numerador, onde tem x2, x1, quanto aqui no denominador, ok? Então, fazendo essas contas, nós chegamos só no primeiro termo ali, y0, que multiplica 2x menos 2xk menos 3h dividido por 2h ao quadrado. E aí eu tenho que substituir no segundo termo, ou seja, neste termo aqui,
E depois tenho que substituir também neste terceiro termo. Isto eu faço aqui embaixo, olha. No segundo termo, que é o y1 dividido por x1² menos x1, x2, menos x0, x1 mais x0, x2, que multiplica o 2x menos x2 menos x0. Então, fazendo a substituição ali, nós chegamos em y1 que multiplica 2x menos 2xk menos 2h dividido por menos h ao quadrado. E, de maneira semelhante, fazendo a substituição lá no terceiro termo da minha derivada, nós chegamos em y2 que multiplica 2x menos 2xk menos h dividido por 2h ao quadrado. E agora, então, a gente vai somar os três. Desta forma, f' de x é dada por y0, que multiplica 2x menos 2xk menos 3h dividido por 2h ao quadrado, mais o segundo termo, que é este aqui, y1 que multiplica 2x menos 2xk menos 2h dividido por menos h ao quadrado, e o y2 que multiplica 2x menos 2xk menos h sobre 2h ao quadrado. E aí, fazendo essas contas, chegamos finalmente, aqui você vai somar, ok? Tranquilo fazer essa parte. Chegamos finalmente que em f' de xk é dada por y0, que multiplica menos 3h, menos 2y1, que multiplica menos 2h, mais y2, que multiplica menos h, sobre 2h ao quadrado. Então, é essa fórmula que a gente acaba utilizando. Mas observe que fizemos isso considerando este esquema da derivada no primeiro dos três pontos, ou seja, xk igual a x0. Agora, o que pode acontecer? O xk pode ser o x1 e também o xk pode ser o x2. Deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo. Olha, de maneira similar, o segundo tipo de espaçamento ocorre quando, olha, se eu tenho que calcular a derivada aqui no xk, e o xk é o elemento do meio, então o de cima, o x0, vai ser o xk menos h, e o de baixo, o x2, vai ser o xk mais h. E aí eu tenho que fazer as contas novamente, substituir esse x0 e esse x1 e esse x2 lá na minha derivada, na derivada do polinômio interpolador de Lagrange, fazendo todas as contas, chego em f' de xk é aproximadamente 1 sobre 2h, que multiplica f de xk mais h, menos f de xk menos h. E de maneira semelhante, se o xk for o último valor, olha, se o x2 for o xk, então o x1 vai ser o xk menos h e o x0 vai ser o xk menos 2h. E desta forma, temos o seguinte, que f' de xk é 1 sobre 2h, que multiplica f de xk menos 2h, menos 4f de xk menos h, mais 3f de xk. Então, resumindo, o que foi feito? Pegamos três pontos igualmente espaçados, ok? x0, x1, x2, e fizemos o polinômio interpolador de Lagrange. Eu tinha o x0, y0, x1, y1, x2, y2. Fizemos o polinômio interpolador de Lagrange, derivamos esse polinômio interpolador de Lagrange, e aí estamos considerando o seguinte: se eu quero calcular a derivada para o primeiro ponto, eu tenho uma fórmula. Se eu quero calcular a derivada para o ponto do meio, eu tenho uma outra fórmula. E se eu quero calcular a derivada para o terceiro ponto, eu tenho uma outra fórmula. Dependendo do caso, eu posso utilizar as três contas para fazer a derivada em um ponto. Quando eu tenho uma tabela de dados e eu consigo calcular a derivada em um determinado ponto, tanto pela fórmula A, quanto pela fórmula B, quanto pela fórmula C. Quando isso acontecer, é interessante optar sempre pela fórmula B. Olha, eu chego a comentar isso. Embora estas equações forneçam aproximações para a derivada, aqui é um vírgula e aqui é uma letra minúscula,
A segunda equação possui erro menor que as outras duas. As outras aproximações são úteis quando se trabalha com pontos próximos ao extremo do intervalo. Olha, por exemplo, como que se inicia o trabalho aí de derivadas? Os valores de f de x igual x que multiplica e elevado a x são tabelados a seguir. Então, tenho valores de x igualmente espaçados, ok? 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2. E tenho os valores de f de x. Calcular o valor de f de 2,0. Eu quero a derivada de f nesse ponto. Aqui é um exemplo, ok? Mas pense nessa função f como uma função muito complicada de se derivar. Okay? É nesse sentido que você vai usar esse tipo de conta. Ou se você não tem a f, você tem somente os dados tabelados. Fiz um experimento, tenho somente uma tabela e preciso a derivada em algum ponto. Okay? É nesse sentido que você usa esse assunto e essa matéria. Mas, por exemplo, se eu quiser calcular a derivada no 2, eu posso utilizar as três fórmulas. Eu posso utilizar a primeira, este aqui sendo o xk, o 2,1 xk mais h e o 2,2 xk mais 2h. Mas também eu consigo calcular utilizando a fórmula 2, que eu vou pegar aqui este sendo o xk menos h, o 1,9 e o xk mais h, o 2,1. E também consigo calcular pela terceira fórmula, sendo este 2 o xk, o 1,9 o xk menos h e o 1,8 o xk menos 2h. Então é o que eu estava comentando ali. Dependendo da situação, eu consigo calcular a derivada em um ponto utilizando as três fórmulas. Quando eu conseguir fazer isso, eu devo optar pela fórmula B, porque ela é mais precisa. Mas em alguns casos eu não consigo optar. Por exemplo, se eu quisesse calcular a derivada no 1,8. Pensa que você não tem a função, ok? Você só tem a tabela. Você não tem um valor acima do 1,8. Então você não consegue utilizar a fórmula B, que precisa do xk menos h. E também você não consegue utilizar a fórmula 3, você só vai conseguir utilizar a primeira fórmula, que você tem o xk mais h e o xk mais 2h. Então, nos extremos, você vai ter que optar por uma única fórmula, mas no restante da tabela você pode variar, e nesse caso é sempre melhor escolher a fórmula B. Então vamos trabalhar. Calcular o valor de f' de 2, utilizando as três aproximações apresentadas e comparar os resultados encontrados. Então aqui temos a derivada no ponto 2, ok? Clássica, derivada de f' de x, e elevado a x, que multiplica 1 mais x, então no ponto 2, 22, 16, 717. Agora utilizando a primeira fórmula, olha, então o xk vale 2, o xk mais h, 2,1, xk mais 2h, 2,2. E aí qual o valor de h? 0,1. Só substituir na fórmula. Olha, 1 sobre 2h vai ficar 1 sobre 2 que multiplica 0,1. Menos 3f de xk. Menos 3, aí calcula ali, f de 2. Vai na sua função f aqui e calcula f de 2. Beleza? Vai dar 14, 77, 81, 12. Mais 4 f de xk mais h. Então, mais 4 f de 2,1. Calcula ali na função f de 2,1. E menos f de xk mais 2h. Menos f de 2,2. Vai dar menos 19. Fazendo essa conta, chegamos em 22,03. Agora eu posso utilizar a fórmula B. Olha, que é 1 sobre 2h, que multiplica f de xk mais h, menos f de xk menos h. Nesse caso, a configuração fica assim, olha. O xk é o 2, xk menos h, o 1,9, e o xk mais h, 2,1. Então, fazendo essas contas, 1 sobre 2h, já colocamos aqui o valor,
f de xk mais h, 17,14, f de xk menos h, que é o f de 1,9, menos 12,70, chegamos em 22,22. E para a terceira fórmula, observe que o xk é o último aqui. Ó. Daí eu tenho xk menos h, é 1,9, e o xk menos 2h, 1,8. Fazendo as continhas, 1 sobre 2h, 5, que multiplica f de xk menos 2h, que é 1,8, mais 4, que multiplica o 1,9, mais 3, que multiplica o f de 1,9, mais 3, que multiplica o f de 2. Então, fazendo essa conta, chegamos em 22,05. Então, temos o valor exato da derivada no ponto e temos 3 aproximações. Calculamos os erros absolutos. Olha, o erro absoluto da primeira fórmula, 0,13, da segunda, 0,06 e da terceira, 0,11. Observe que o erro foi menor aqui na letra B, então é o que estávamos comentando. Sempre que você conseguir escolher aí a fórmula, uma das 3 fórmulas para utilizar, se você puder fazer isso, escolha a fórmula B, que o erro é menor. E basicamente, essa parte aí de derivação numérica pode ser vista como uma aplicação ali da interpolação, porque foi feito o polinômio interpolador de Lagrange em 3 pontos e derivado fizemos a derivada do polinômio interpolador e aí utilizamos essa derivada para calcular aproximações aí para a derivada em um ponto, ok? Então, deem uma olhada nessas contas aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato no Moodle ou mandar um e-mail aí para o professor. Mantemos contato, até a próxima!